Fala, massa show! Nessa aula 11 vamos falar sobre densidade. Como é que você faz a conta? Quais são as medidas que você tem que correlacionar? Vou mostrar aqui exemplos como é que você acha a densidade. Como o mesmo material ele se comporta em relação à massa e volume quando vai aumentando a temperatura. Vou comparar para o mesmo material a densidade do sólido, do líquido e do gasoso e vou falar do comportamento anômalo da água em relação ao seu volume e em relação à sua densidade, porque eu quero que você broque na sua prova da sua escola, eu quero que você broque no seu vestibular, porque eu quero você com jalecão fazendo medicina, fazendo CRM para cima, passando a dipirona, viu? Roda a vinheta, massa show! É nóis! Fala, massa show! Chama na aprovação, agora é densidade, meu amigo. Primeiro, o que é densidade? Densidade é a relação, gente, da massa sobre o volume, é o quociente da massa sobre o volume. Olha que termo bonito, né? O M é massa e V é o volume. Primeiro eu vou chamar a atenção para a questão das unidades, certo? Que vocês podem usar. Aqui em cima você pode usar grama, você pode usar quilo, você pode usar, por exemplo, toneladas, tá? Uma tonelada 1000 quilos, né? 1 quilo 1000 gramas. Mas você tem que ver, quando você for resolver a questão, qual é a unidade que ele quer. Ah, eu quero em gramas por não sei o quê, eu quero em quilos por não sei o quê. Você vai dar uma olhada o que é que a questão está dizendo para você, beleza? Você olha lá, não fica agoniado não. E na questão do volume, pode ser em ml, pode ser em litros, pode ser em metros cúbicos, tá, pessoal? Metros cúbicos, 1 metro cúbico é o gás carbônico voltando. 1 metro cúbico é a mesma coisa de 1000 litros, né? Você recebe aí a conta de água na sua casa, tem lá, gastou 5 metros cúbicos. Cada 1 metro cúbico, certo? M elevado à terceira, ele equivale a 1000 litros, tá bom? Mas eu quero dizer para vocês que vocês podem ter várias unidades de massa em cima e várias unidades de volume embaixo, tá? E aí você vai só usando o que é que a galera quer, né? E fazendo as possíveis relações, beleza? Aí, gente, eu coloquei aqui o mesmo material da maneira sólida, na maneira líquida e na maneira gasosa. Como você já vem estudando com a gente aqui no Química com o professor Arnaldo César, está ninja, está aprendendo, está feliz, está evoluindo, o que é que você vai observar aqui, gente? Olha, que o sólido tem uma forma mais organizada, que o líquido vai se soltando nas partículas e que o gasoso está esculhambado, né? E aí, eu coloquei aqui umas relações de massa e de volume em relação a essa mesma substância fictícia. Observe o negócio, pessoal. A massa aqui, ó, desse para esse não está variando, certo? A massa aqui é a mesma. Com o aumento da temperatura, que você sabe quando passa de sólido para líquido, para gasoso, o mesmo material, você tem que ir aumentando a temperatura, você tem que ir mexendo com a energia cinética dessas partículas, né? E existe uma tendência, quando você esquenta uma coisa, dela dilatar, né? Você vai esquentando e ela vai dilatando. Por exemplo, pneu de carro. Se o pneu não estiver muito bom, você vai andando com aquele pneu ali na questão da parte do carro, o pneu tem um atrito com o asfalto. Naquele momento que o pneu tem um atrito com o asfalto, Mr. M, o bicho vai esquentando, e o bicho vai esquentando e vai inchando. Se o pneu não estiver bom, a história é quando pensa que não, você está em Velozes e Furiosos 9 e 10, entendeu? Já na emoção, voando o carro e tal. Então é o seguinte, a massa do material que está ali dentro, por exemplo, principalmente o gás que está dentro do pneu, ele vai dando uma dilatada, né? A massa não está mudando, o que está mudando é o seu volume. E eu botei aqui de maneira fictícia um volume de 5 para o sólido, um volume de 10 para o líquido e um volume de 15 para gasoso. Porque há uma tendência, a partir do aumento da temperatura, você ter o aumento de volume, certo? Mas se eu tenho um material e eu só vou esquentando esse material, ele pode até ir aumentando a questão da parte do volume, certo? Agora, a massa ela não é alterada, a massa continua a mesma.
A mesma coisa também é ao contrário, pessoal. Você tem um negócio quente e você vem resfriando, a tendência é das partículas irem se juntando e o volume ir diminuindo. O que é que eu quero deixar claro aqui para você que está agora me assistindo aqui no canal Química, que o professor Arnaldo César está aprendendo e Deus está ajudando? Massa show! É que o mesmo material, quando ele sofre as transformações, o volume ele tende a aumentar do sentido do sólido para o gasoso em virtude do aumento da temperatura. Vai aumentando linear desse jeito? De 5, dobrou, triplicou? Não, aqui é só para ficar mais fácil a questão da sua visualização e das contas, beleza? Vamos olhar a densidade aqui desse sólido. Densidade desse sólido. A densidade desse sólido vai ser, ó, a massa é 10 gramas, e o volume 5 ml, né? 5 ml, 5 ml. Se você fizer a conta aqui, 10 dividido por 5, pessoal, vai dar 2 gramas por ml, certo? O que é que significa isso? É importante você entender isso. O que significa 2 gramas por ml? Significa, se você tiver 1 ml desse material, e você colocar esse material numa balança, certo? Se tiver o volume de 1 ml desse material e você colocar na balança, lá na balança vai acusar quantos gramas? 2 gramas, massa show. Vai acusar 2 gramas. Se você tivesse 2 ml, aí você já iria ter o dobro, ou seja, já ia dar 4 gramas. Isso aqui é proporcional, inclusive você pode até fazer uma regra de 3. 2 gramas está para 1 ml. Se eu tiver 50 ml, vai ter quanto de massa? X e vão embora, tá bom? Então, a densidade desse sólido, na nossa representatividade, está 2 gramas por ml, tá? Agora, o líquido aqui. A densidade desse, ficou apertadinho aqui, mas vai dar certo. A densidade dele vai ser, bota a massa, 10 gramas, e aí bota o ml aqui, ó, 10 ml. Aí eu faço a divisão, 10 por 10 vai dar 1. 1 grama por ml, na questão da parte do líquido. Observe que o sólido, ele está com valor de 2 e o líquido está com valor de quê, meu filho? Está com valor de 1. Tá vendo aí que a densidade ela está caindo? Observe mais aqui, vamos fazer do gasoso aqui, ó, do gasoso. A densidade do gasoso vai ser 10 dividido por 15. Gramas, diga grama, diga não as drogas, 15 ml, né? 15 ml. 10 gramas dividido por 15 ml. Se você fizer essa conta de cabeça, 10 dividido por 15, massa show, certo? Você pode simplificar por 5, né? 10 dividido por 5 vai dar 2. 2. E 15 dividido por 5 vai dar 3. R$2 dividido para 3, menino, vai dar 0,66 grama por ml. Tem gente que diz, professor, como é que faz essa simplificação mesmo? Gente, você tem problema de simplificação de frações? Primeiro, você vai ter que estudar, vai ter que aprender, porque nós vamos precisar muito para frente. Mas agora, como nós estamos começando, se você tem alguma dificuldade, não simplifique não, divida 10 por 15 e vá-se embora, tá bom? Mas o que é que eu quero lhe mostrar com essa linda história de amor das densidades? Observe, a massa do material é o mesmo, nas mudanças de fase, no aumento da temperatura, por exemplo, e nesse aumento da temperatura eu tendo, tá bom? A ter uma dilatação de volume, o volume vai aumentando. E se você for olhar a densidade do sólido era 2, a densidade do líquido era 1 e a densidade do gasoso 0,66. O que é que acontece com isso, pessoal? O mesmo material em estados físicos distintos, a densidade maior é a do estado sólido de uma maneira geral. É todo mundo assim? Não. Tem as exceções. Mas antes das exceções, você tem que aprender o que, Mr. M? O que é que você tem que aprender? Você tem que aprender a regra geral, né, Master Show? Né, Master Show? Então, ó, logística convencional. Se você tem o mesmo material, o sólido dele, a densidade do sólido, vai ser maior do que a densidade do líquido, que vai ser maior do que a densidade do estado gasoso. Beleza? Beleza, Massa Show? Então, bota isso na cabeça. Os materiais, de uma maneira geral, a densidade, certo? A densidade
do sólido, ela é maior do que a do líquido, do que a do estado gasoso. Só que o seguinte, a água, ela dá uma esculhambada. A água, ela dá uma esculhambada. Ela não segue essa regra geral, não, tá? Porque o que acontece, pessoal? Se você bota dois materiais, por exemplo, você tem uma água, aqui, ó, tem uma água aqui que eu coloco aí para ir bebendo aí, para gravar para vocês. Tem uma água. E eu boto uma bolinha de chumbo aqui dentro. Eu boto a bolinha de chumbo. A bolinha de chumbo, ela vai lá para o fim. Por que ela vai lá para o fim, gente? Porque ela é mais densa. O material que é mais denso tende a ficar no fundo, né? Em relação ao material que está sendo comparado, nesse caso, o líquido à água. Mas se eu colocasse uma bolinha de isopor aí dentro, de isopor, a bolinha de isopor ia descer? Não. Por que não ia descer? Porque a bola de isopor, ela é menos densa, a bola de isopor, ela é menos densa do que o líquido massa show. Isso. Então, quem é mais denso desce, quem é menos denso sobe. Beleza? Tranquilo? Então, entenda isso daí. E aí, o que é que acontece? A água esculhamba. A água, ela não segue essa regra, certo? Ela não segue essa regra. Primeiro, a densidade do sólido e do líquido. No caso da água especificamente, a densidade do líquido, pessoal, ela é maior do que a do sólido. Isso. Olha, as substâncias, de uma maneira geral, o sólido não é maior do que o líquido? Pronto. A água é o contrário. O líquido é mais denso do que o sólido. Por quê? Por causa, ó, tem uma logística em cima do volume. O volume das substâncias, de uma maneira geral, ela tende a diminuir o volume quando diminui a temperatura. Mas a água, o volume do sólido, quando eu comparo com o volume do líquido, o volume do sólido era para ser menor do que o volume do líquido, né? Só que aqui é o contrário. O volume do sólido, ele é maior do que o do líquido, no caso da água. E como é que você pode observar isso? Quando você bota uma água na sua casa para gelar, certo? Bota uma água para gelar, você pega aquele negócio que tem os cubos lá, bota água. Aí a água tá certinha aqui, ó. Quando pedra, às vezes ela fica até como se fosse uma montanhazinha assim, ela não dá uma aumentadazinha. E olha, e isso acontece porque quando a água gela, ao invés de diminuir o volume, ela faz aumentar. Por isso que você não bota cerveja no congelador e deixa lá por conta do governo federal. Não faz de jeito nenhum. Porque você bota a cerveja lá, da grande 600 ml, por exemplo, ela vai, se eu deixar lá, ela vai pedrando. Como a cerveja tem álcool, mas tem água também, tá? E aí, aquela água vai pedrando, vai aumentando o volume, quando pensa que não, estourou lá. Tá tudo estourado, certo? Tá tudo estourado. Uma vez eu até lembro uma empregada que eu tinha lá em casa, rapaz, bichinha, é gente boa. Aí pegou e botou uma cerveja lá, né, para gelar. Eu acho que eu coloquei, esqueci e quebrou, né? Pegou e quebrou. Aí ela pegou, limpou lá, tirou, aí depois botou outra. Aí eu disse, e eu não tinha percebido, né? Aí quebrou de novo. Eu disse, e você fez isso por quê? Ela disse, não, porque eu peguei e vi que tinha quebrado, eu botei outra. Eu disse, não, minha filha, eu que esqueci, ó. Diga não às drogas, né? Gente boa ela, gente boa. E é o seguinte, ó, ela não pegou essa aula não, ela não sabe da densidade, ela esqueceu essa aula aí, ela pulou essa aí, foi da mistura, foi das outras coisas, foi. E aí o seguinte, gente, e qual a explicação para isso? Você tem a questão da parte da água. A água líquida que você bebe, ao invés de diminuir o volume, ela faz aumentar. Por quê? Porque nessa, aí vocês podem anotar aí bem bonitinho no caderno. Porque a água, quando passa do estado líquido para o estado sólido, ao invés de diminuir o volume, faz aumentar, porque a formação de canais hexagonais vazios, gente, na estrutura. Certo? Ele vai organizando esses canais hexagonais vazios, e esses canais hexagonais vazios se comportam dentro do ponto de vista geométrico, quando juntam todos, como se fosse um tetraedro. Imagina aí, como se estivesse comendo, usando droga, tipo assim, cebola, caldo quinó e ketchup, assim, aí você imagina, entendeu? Mas o que você precisa colocar aí na cabeça agora é que a água, ela aumenta de volume quando passa do líquido para o sólido, porque há a formação de canais hexagonais vazios que se reestruturam formando tetraedros, certo? Em outras palavras, o gelo tem muito espaço vazio, por isso que ele aumenta de volume. E como está esse aumento de volume, mas com muito espaço seco, eu não tenho uma densidade massa show.
Por isso, quando você joga o gelo na água, o gelo boia, meu amigo. O gelo não desce, certo? Por exemplo, se você pegar um gelo de álcool, você pega o álcool líquido e você pudesse ter o gelo do álcool, só feito de álcool só, o álcool sólido. E você botasse esse álcool sólido dentro do álcool líquido, esse gelinho não ia ficar em cima não, ele ia ficar lá embaixo. Porque os materiais, de uma maneira geral, o sólido é mais denso do que o líquido. Mas na água já é o contrário. Quando você bota o gelo não desce, o gelo fica boiando. E aí, para vocês também, que estão se estruturando, estão estudando química, mas às vezes eu vou dar algumas tocas aqui de biologia, que eu fiz biologia também, né, faço medicina, como vocês já sabem, e às vezes a gente vai estruturar algumas situações. Mas do ponto de vista evolutivo, foi muito importante a água se comportar desse jeito. Sabe por quê? A vida começou aonde? Não foi nos oceanos, nos conservados, naquela sopa de miojo, na sopa de proteínas, massa show? Pois é. E aí, o que é que acontece? Se o gelo, se você botar uma água para gelar, ela começa a pedrar, pode olhar, ela começa a pedrar de cima para baixo. Você pega tá doido por um gelo, bota na água, né? Aí bota no congelador. Aí você vai lá depois de 1h30, você vê que só tá as casquinhas em cima. Embaixo tá lá o líquido e em cima já está petrificando. E o que é que isso vai influenciar no ponto de vista evolutivo, pessoal? Por causa do seguinte, se a água pedra de cima para baixo, chega uma hora que esse próprio líquido, por exemplo, nos oceanos, nos polos aí do mundo, Antártida, etc., o que é que acontece? Chega um ponto aqui que esse mesmo material, ele cria uma linha isolante em relação ao líquido de baixo, e aí não pedra todo. Isso o seu congelador vai pedrar todo. Mas eu estou falando nos oceanos, nas cores que estão em contato com esse frio. Fica aqui, aí vai criando uma camada de gelo, só que esse gelo depois vai atuando isolante para não petrificar tudo. Porque se petrificasse tudo, iria inviabilizar a vida nos ecossistemas aquáticos de maneira inicial e, claro, que tivesse contato com essas temperaturas menores. Se a água se comportasse normal, até isso, Deus é inteligente, né? Eu estou falando assim, mas Deus é que sabe de tudo. Olha, mas Deus é desenrolado, gente boa. Abençoa, Senhor, nós, tudinho. Aí é o seguinte, você pega, se a água fosse do jeito dos outros, a água ia pedrar de baixo para cima. E onde tivesse lugar frio, etc., você não teria possibilidade de vida aquática ali, porque a água seria toda pedrada. E como a água vem por cima, vem pedrando de cima para baixo, essa camada, ela forma uma linha isolante em relação ao outro, e aí deixa a água ainda existindo na forma líquida, e com certeza isso influenciou a evolução da vida, influenciou nos conservados e incentivou na baleia e no tubarão, beleza? É isso daí mesmo, meu filho. Então, o que é que eu quero que você fique aqui, pessoal? Eu tenho que explicar tudo bem direitinho para você aprender. Que densidade é a relação da massa sobre o volume, é uma divisão. A massa tem as suas unidades e o volume tem as suas unidades. Você tem que saber a relação entre elas, por exemplo, que 1 metro cúbico são 1000 litros, que 1 litro tem 1000 ml, por aí vai, e as unidades de massa também. Você tem que saber que o sólido para o líquido, para o gasoso, a tendência das partículas é ir se afastando, e esse afastar, né, a partir do aumento da temperatura, vai fazendo com que ocorra um aumento de volume, mas não ocorra um aumento de quantidade em massa. As substâncias, de uma maneira geral, a densidade do sólido é maior do que a do líquido, que é maior do que o gasoso para a mesma substância. Quando eu coloco dois materiais diferentes que não se misturam, certo? Não conseguem dissolver um no outro, o mais denso fica embaixo e o menos denso fica em cima. E eu quero que você saiba que a água esculhamba. A densidade do líquido, ela é maior do que a do sólido, certo? Por isso que o gelo boia. E por que isso acontece? Porque a água, quando vai passar de líquido para sólido, ela forma vários canais hexagonais vazios que se reorganizam em posteriores tetraédros, né? E Jesus vai ajudando. E também a relação sobre a evolução da espécie,
principalmente as marinhas, em função dessa questão que a importância da água, do sólido ser menos denso do que o líquido e a água começar a pedrar de cima para baixo. Isso influenciou a você estar hoje me assistindo e falando da vida dos outros aí, na sua região, no seu local. Gente, um beijo no coração, dá um like aí que esse vídeo foi diferente dos vídeos de densidade da internet, foi. Diga que foi muito massa, show. Beleza? Se não está notificando aí, já notifica, porque aqui é todo dia tem aula, viu, massa show? Beleza? Um abraço.